Dragon é um personagem com muitos mistérios. Por onde quer que ele passa, ventos fortes e uma tempestade o acompanham. Ele tem uma tatuagem no seu rosto misteriosa e ainda tem uma serpente dragão esculpida em seu navio. Porém, todos esses mistérios foram resolvidos com uma simples revelação. Então, se você quer saber tudo sobre isso, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e meio que sem querer o anime de One Piece soltou uma bomba com uma informação diferente do que está no mangá e que revela muita coisa e que também com certeza é verdadeira. Então eu também peço para você soltar outra bomba soltando o seu dedo no like desse vídeo. Solta o dedo tão forte quanto é o poder do Dragon e ele é muito poderoso, pode ter certeza. Mas então vamos agora para os poderes do Dragon. De início, quando olhamos para o Dragon, uma das suas características que mais chama atenção são as tatuagens no seu rosto, que não sabemos por que eles a possuem, mas podemos ligar essas tatuagens ao povo de Shandora, que possuem esses mesmos símbolos tatuados em seu corpo, como vemos com Viper, por exemplo. Isso parece certo porque podemos ver vários paralelos entre Dragon e o povo de Shandora, como suas vontades fortes de revolução, e também sabemos que Shandora é uma cidade relacionada ao século perdido. Porém, ainda mais interessante que isso é que quando olhamos mais profundamente para Shandora, podemos dizer que ele é claramente inspirado na cultura asteca, maia ou mexicana. Você pode olhar para suas pirâmides, o jeito como eles se vestem, o altar sacrificial, suas formas tribalistas e até mesmo sua crença em vários deuses da natureza, como o deus do sol, o deus da floresta, o deus da terra e o deus da chuva. Todos esses diferentes sinais apontam para que Shandora foi inspirado na cultura mexicana. Tanto é que lá vimos uma escultura de uma cabeça de um dragão serpente na mitologia inca chamado Amaru. E é justamente esse o poder do Dragon. Dragon possui a Akuma no Mi mítica de Amaru, o dragão serpente. E pode esperar porque isso é apenas a ponta do iceberg. Até o final do vídeo você vai estar certo disso. Tanto é que o anime até mesmo sem querer meio que confirmou isso. Amaru é dito como um ser que traz ventos de mudanças. Ele tem o poder de trazer mudanças repentinas em todo o ambiente. Isso, claro, se encaixa perfeitamente com o Dragon. Tanto de forma simbólica como de forma literal, Dragon traz ventos de mudanças por onde quer que vá. Ele é um revolucionário e liberta muitos reinos da tirania do governo mundial que se aproveita ao máximo desses reinos, cobrando tributos para os proteger, enquanto acabam com todos aqueles que não têm condições de pagar. E já de uma forma literal, Dragon leva o vento para onde quer que ele vá. Podemos ver isso claramente em Log Town, quando Luffy estava na plataforma de execução prestes a ser executado por Bug. Mas de repente, vemos um raio coincidentemente cair em cima dele e salvá-lo. Além disso, começou a chover por toda a cidade e enormes rajadas de vento de repente tomaram conta do lugar. E se isso não fosse o suficiente, Dragon aparece logo em sequência. Amaru tem o poder de controlar o ambiente, assim como também os ventos, e vemos isso perfeitamente em Log Town com Dragon. Também é dito que Amaru é o arauto da chuva, e mais uma vez podemos conectar isso ao Dragon por toda a chuva que começou do nada em Log Town. Também sabemos que foi mencionado 4 deuses em One Piece em um flashback da antiga Shandora, que como vimos já está conectada ao Dragon. Os deuses são o deus do sol, o deus da floresta e o deus da terra. Eu confesso que quando vi sobre esses deuses pela primeira vez lendo One Piece, eu achei interessante, mas não dei muita importância. Mas agora que sabemos que um desses deuses, o deus do sol, é real, sendo Luffy o próprio Nika que se tornou esse deus por ter comido uma fruta, isso torna muito mais possível que os outros 3 também existam no universo de One Piece, e também são poderes de Akuma no Mi. Levando em conta então que Amaru é o arauto da chuva, eu acredito que Dragon, tendo a fruta Zoa mítica de Amaru, possa se encaixar no papel de deus da chuva.
Uma dica muito importante é que logo depois do raio cair em cima do Luffy e o salvar em Logital, Sanji disse que o raio era um poder de um deus, e Zoro foi contra ele, já que sabemos que Zoro não acredita em Deus. Sanji e Zoro sempre têm opiniões diferentes e brigam por causa disso, mas por que esta fala importaria então? Em primeiro lugar, é que o Oda não colocaria algo como esse sobre Deus apenas jogado na história, já sabendo que realmente ele colocaria um deus no futuro. Isso com certeza é um prenúncio clássico do Oda. Sanji viu aquele raio e disse que isso foi o poder de um deus ou algum tipo de destino divino. E realmente é poder de um deus, o deus da chuva, Dragon, que possui a Zoan mítica de Amaru. Agora também é dito que Amaru é bastante agressivo e resolve o problema de seu povo protegido na maior parte do tempo por meio de violência ou de batalhas, o que mais uma vez podemos comparar perfeitamente com Dragon. Primeiro que ele foi bastante agressivo ao salvar o Luffy, ele mandou um raio no meio da cidade, e depois criou uma tempestade em Logital com ventos tão fortes que arrastavam e destruíam várias coisas pela cidade. Mas é claro que não tem exemplo melhor para a forma agressiva do Dragon resolver as coisas se não for pela sua declaração de guerra direta contra os nobres mundiais. Atualmente sabemos que Dragon já foi um marinheiro e que ele largou a marinha por não aceitar o jeito do governo mundial e dos nobres mundiais comandarem o mundo. Mas ele não simplesmente largou, ele criou um grupo de revolução cujo objetivo principal é pôr um fim de uma vez por todas com todos os nobres mundiais e sua soberania no mundo. Por causa disso, ele causa revoluções, cria guerras e está sempre em batalhas. A última vez que ouvimos falar de alguém que se opôs aos nobres mundiais foi no século perdido, que o antigo reino guerreou contra os 20 reis que viriam a ser os primeiros nobres mundiais. Mas isso já faz mais de 800 anos. Então Dragon está fazendo algo que ninguém em muito tempo ousou fazer. Outra característica de Amaru que está claro em Dragon é que ele é moralmente ambíguo, ou seja, às vezes ele faz algo imoral para uma coisa que será boa no futuro. O típico, os fins justificam os meios. Dragon está sempre criando guerras, fazendo pessoas se juntarem ao seu exército revolucionário e batalharem. Pessoas essas que apenas queriam ter uma vida tranquila, mas que enquanto o governo mundial existir, isso nunca vai acontecer. E eu não estou dizendo que isso é errado. O Dragon luta por uma causa nobre e ele pega essas pessoas que sofrem por não serem capazes de adquirir a proteção do governo e dá um motivo de vida para eles. Porém, é claro que com muitas batalhas, muitos acabam morrendo e Dragon tem que ser moralmente ambíguo para permitir que isso aconteça. Mas agora que já vimos as principais características de Amaru e como elas se conectam perfeitamente com Dragon, o que é muito importante porque, como sabemos, as frutas Zoans, em especiais as Zoans míticas, têm vontades próprias e possivelmente escolhem os seus usuários que estão mais ligados ao seu objetivo. Assim como a fruta de Nika do Luffy o escolheu por Luffy ser semelhante a Nika, mesmo fugindo a 800 anos do governo mundial. Mas agora então vamos para as pistas que de fato a fruta do Dragon é a fruta de Amaru. Além dos poderes de Amaru relacionado ao vento e à chuva, eu também comentei que em Shandora existe uma escultura da cabeça de Amaru. Porém, não é só Shandora que tem uma escultura desse ser, podemos ver uma também no próprio navio do Dragon. No navio do Dragon podemos ver uma escultura de uma serpente dragão em cada lado de seu navio, o que nos leva mais uma vez à conexão de Dragon com Shandora e também com Amaru. Mas como eu disse antes, até mesmo o anime soltou uma informação que nos revela que Dragon realmente possui uma fruta Zoan mítica. No episódio 1081, quando Kuroma está reportando a Akainu sobre os incidentes do mundo atual, ele menciona Dragon e o chama de serpente insurgente. Muita coisa. Primeiro que insurgente significa aquele que se rebelou contra algo. Como sabemos que Dragon foi um marinheiro antes e se rebelou contra o governo mundial, esta parte não nos importa muito. O que realmente é interessante
é ele ser chamado de serpente. Amaru é uma serpente dragão, a mesma que podemos ver no navio de Dragon, e é estranho vermos o Dragon sendo chamado de serpente no anime, já que no mangá, nesta mesma ocasião, ele é chamado de dragão rebelde, ou seja, ele é um dragão e também é uma serpente. Então tudo realmente caminha para Dragon ser o deus da chuva e o portador de uma Zoan mítica, modelo Amaru. O que é interessante se linkarmos com Shandora, já que eles adoravam aquela serpente gigante como seu deus, mesmo acreditando apenas nos 4 deuses, o do sol, da chuva, da terra e da floresta. Talvez eles adoravam a serpente por terem uma visão errada do deus da chuva, que foi se alterando desde que todas as informações sobre o século perdido foram apagadas. Eles sabiam que o verdadeiro deus da chuva tinha forma de uma serpente, mas por um julgamento errado, eles acreditaram que aquela serpente gigante era a personificação de seu deus, o que com certeza dá uma importância ainda maior para o Dragon e o torna um dos personagens mais importantes para o final da obra, sendo aquele que carregará os ventos da revolução por todo o mundo de One Piece. E bom galera, o Dragon tem muitos mistérios, como por todo lugar que ele passa, ele leva vento e chuva. Ele também tem a sua tatuagem no rosto e ainda tem um dragão serpente esculpido em seu navio, ao mesmo tempo em que ele é chamado pela marinha de serpente. O que até agora, além do dragão serpente esculpido no seu navio, não vimos nada sobre serpente no Dragon. Mas com o Dragon tendo a fruta Zoan mítica de Amaru, tudo isso se conecta. A sua tatuagem está ligada a Shandora, que assim como Amaru é inspirado na mitologia mexicana. E até mesmo tem uma escultura de Amaru na cidade de Shandora. Os ventos de Dragon estaria relacionado aos poderes de Amaru, que é conhecido como o arauto da chuva e que traz ventos em todo o ambiente que passa. E por fim, a serpente também teria uma resposta, já que Amaru é um dragão serpente. Então, com essa simples teoria, todos os segredos do Dragon se completam. E bom galera, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tenha criado muitas teorias do Dragon com base nela. E se você gostou, eu conto muito com o seu like. O seu like é uma ajuda gigantesca para o canal. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque você estando inscrito, você nunca perde nenhum dos novos vídeos que vão saindo no canal. E assim que um novo vídeo sair, você ainda vai ser um dos primeiros a receber. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.